Agora, 2h38, estou recebendo a presença aqui nos nossos estúdios, nesta tarde de sexta-feira, do professor Washington Soares, o professor Washington, que é coordenador do curso de História da Uniamérica aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde a todos, ouvintes. Professor, veio aqui com uma única missão, né? Conversar a respeito do dia de hoje, 15 de novembro. Agora, 15 de novembro de 1889, para ser mais específico. O que representa essa data para o Brasil, professor Washington? Bom, a data de 15 de novembro, ela basicamente representa o momento histórico em que nós, brasileiros, Brasil, trocou de regime político. Nós derrubamos uma monarquia e implantamos uma república. Então, dia 15 de novembro, ele basicamente é o feriado que comemora a nossa proclamação da república. Até como a gente já falou, é muito importante para o Brasil, né? Porque principalmente por causa que os rumos que o Brasil tomou depois, né, que a nossa república, né, o regime que nós vivemos hoje, foi proclamado. Sim, mudou bastante. Basicamente, a grande diferença entre a monarquia e a república é que na monarquia o regime de poder ele é passado de forma hereditária, ou seja, do rei para os seus descendentes, sem que haja escolha da população. Em contrapartida, a república ela representa a escolha por parte dos cidadãos dos seus respectivos governantes. Então, nesse sentido, na opinião de algumas pessoas que defendem o regime republicano, a república seria melhor, justamente porque nós podemos escolher os nossos governantes em todas as instâncias. O que nós temos de estudos, professor, dessa época da monarquia, como é que a população reagia, como é que a população via esse regime de governo que era a monarquia? Olha, a monarquia, por parte das camadas mais baixas, assim, ela é até bem vista. Dom Pedro II era um homem extremamente intelectualizado, era um homem patrocinador das artes, da cultura, era bem visto pelas camadas mais baixas. Em contrapartida, por parte das camadas mais altas, mais especificamente setores ligados à região de São Paulo e Minas Gerais, outros intelectuais urbanos, um aqui e outro acolá, já achavam que ele era uma boa pessoa, porém o regime monarquista já estava desgastado. Então, houve uma pressão das camadas mais altas para a proclamação da República. Inclusive essas elites, né, que nós conversávamos há pouco, as elites, como nós somos mais especificamente de São Paulo e de Minas Gerais, nós eles não se opunham ao regime da monarquia, mas eles se sentiam meio tolhidos no sentido assim, de tomar as decisões, né? Eles queriam mais autonomia para poder tomar as suas próprias decisões, principalmente nas províncias, né? Uhum. Você acha professor, que isso teria mudado alguma coisa se o imperador, nós conversávamos, te dava uma risada? A gente não dá, em história não existe si, mas vamos supor, se o imperador tivesse atendido às reivindicações dessas elites que era a parte insatisfeita, né, entre aspas, com a monarquia, se ele tivesse atendido a essas reivindicações, os rumos teriam sido outros? Então, desde a proclamação da independência do Brasil, em 1822, o Brasil ele passou uns bons 30 anos sofrendo problemas para manter o desenho geográfico, esse Brasil gigantesco. Então, tivemos revoltas separatistas e, na época, já a partir mais ou menos de 1850, o Brasil já tinha resolvido esses problemas de separação. Porém, ainda não tínhamos resolvido os problemas internos, porque o poder de decisão política, ele basicamente girava em torno da então capital, Rio de Janeiro, e dos políticos fluminenses e parte da elite do Nordeste, que era basicamente uma elite politicamente forte, mas economicamente já nem tanto. A elite de São Paulo e de Minas Gerais, com a ascensão do café, a elite econômica também passou a exigir uma maior, uma maior participação nas tomadas políticas. O Brasil era um país centralizado politicamente no Rio de Janeiro, diferentemente de hoje, que somos uma república federativa, então os estados têm mais independência de decisão. Eu não sei se teria influenciado, mas eu acredito que certamente poderia ter dado, quem sabe, uma sobrevida à monarquia brasileira. Em que medida eu não saberia lhe dizer.
Bom, já vamos aproveitar então essa aula de história que hoje no CBN Foz, edição da tarde, professor. Fala um pouquinho, depois que a República que ela foi proclamada, quanto tempo depois esse regime começou de fato a ser praticado aqui, exercido aqui no Brasil? Então, o problema da proclamação da República é que haviam vários projetos de República. Então, desde de Tiradentes, lá em 1789, até passando por outras rebeliões assim, republicanas no Brasil, sempre houveram propostas diferentes em termos de república. Não foi assim, não foi diferente em 1889. A princípio, os militares tinham um projeto de república, baseado nos ideais positivistas, da ordem, do progresso, aliás, lema da nossa bandeira. Havia também uma proposta de república chamada à la americana, ou seja, uma república federalista, defendida pela elite cafeicultora de São Paulo. E havia também uma proposta de república mais democrática, mais radical. Alguns chamavam na época de jacobina, em referência aos jacobinos da Revolução Francesa, que era mais democrática. Essa primeira república brasileira não foi tão democrática assim. Excluía-se os analfabetos, por exemplo. Então, na prática, talvez 10% da população brasileira votasse na época. Homens, excluíam-se as mulheres também. Certo, então a gente não imagina que na verdade, a plantação do governo mesmo republicano, de república, ainda demorou um tempo até que eles conseguissem chegar num consenso também, né? Até se consolidar, sim. Nosso governo provisório foi de 1889 até 1891. Demoramos algo em torno de 2 anos, justamente por conta dessas disputas internas. Os nossos 2 primeiros presidentes foram militares. Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que depois de ter problemas com o Congresso acabou renunciando. O vice dele, também militar, Floriano Peixoto, ficou até 1894. Aí, basicamente, a gente vê uma consolidação da República, basicamente uma república que a gente costuma chamar de oligárquica, em que os interesses de São Paulo e Minas Gerais acabaram se impondo. É também muito comum chamar essa república de café com leite, porque apesar de haver algumas disputas pontuais entre Minas Gerais e São Paulo, no geral eles se revezavam no poder. Então era uma república, sim, porém uma república excludente. Então ainda faltava muito a ser feito em termos de melhoria para a vida das camadas no geral. Não tem muita mudança para os dias de hoje, professor. Na verdade, a gente vê assim que, como você falou, essa parte excludente não tem muita diferença, né? Ainda assim, tivemos avanços significativos, voto feminino, voto dos analfabetos, alguns direitos sociais, como saúde, educação, ainda que pouco atendidos em alguns pontos, tivemos alguns avanços, mas a construção democrática, ela é uma coisa que ela corre paralelo à própria república. Então, a democracia, em termos de participação popular, em termos de cobrança por parte das camadas sociais de um governo efetivo, ela ainda está em construção, não só no Brasil, mas como no geral no mundo, né? O tempo vai passando, as novas necessidades vão surgindo e as novas demandas também. Até queria aproveitar um gancho aqui, fazer um paralelo aqui, professor. Nós estamos aí comemorando os 25 anos da nova Constituição. Tivemos, inclusive, um evento aqui em Foz do Iguaçu, terminou ontem, falando sobre um ciclo permanente de debate jurídico, e entre os assuntos, o 25º aniversário, né, da Constituição Federal. Sim. A última de 1988. Exatamente, né? Então, você acha que teve muitos avanços de lá para cá? Como é que dá para analisar essa questão? Olha, de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, até a de 1988, essa nossa última, tivemos sim alguns avanços em termos de participação política, em termos de, pelo menos em teoria, de garantia de certos direitos sociais básicos, mas ainda falta um pouco a gente avançar. Assim, nós temos até um conjunto de leis razoavelmente bom, claro que não é perfeito como nenhum, mas razoavelmente bom. O que falta, na verdade, é a gente colocar em prática, né, o nosso direito que já está garantido na Constituição, a saúde, educação, lazer, segurança, enfim. Na lei já está garantido, está sendo um pouco mais complicado colocar em prática.
Professor, nós conversávamos aqui também logo que o senhor chegou, falando a respeito dessa data de 15 de novembro, com relação ao que as pessoas, o que o brasileiro em geral, o que ela sabe dessa data, né? Se sabem o que significa o 15 de novembro, pessoal, feriado de 15 de novembro, é feriado da Proclamação da República, mas nós até fizemos uma pesquisa aqui para saber se as pessoas sabem quem proclamou a República, qual era o regime antes da proclamação da República, e eu quero lhe convidar agora a acompanhar uma reportagem feita pela repórter Caroline Davis. Ela saiu às ruas ontem para saber para tentar entender o que os brasileiros sabem, né, dos 124 anos da proclamação da República, né, justamente para tentar entender se realmente o pessoal sabe o que significa essa proclamação. Vamos acompanhar. Feriado da Proclamação da República Brasileira. O nome é forte e a motivação da data também. Mas poucos brasileiros sabem o que o feriado de 15 de novembro significa, como a comerciante Elane Scapini, o estudante José Newton, a comerciante Maiara Palma. Não, infelizmente não. Foi o dia que o Brasil foi fundado, não foi? O que significa o feriadão agora do dia 15? É sobre a Proclamação da República. Podia explicar para mim o que é a Proclamação da República? Não. Não sabe? Não. Proclamação da República. E o que foi a Proclamação da República? Saberia me explicar? Ah, não. Não vou te explicar. Fala pra mim, mas pra explicar não consigo. Mas calma que nem tudo está perdido. Já o comerciante, seu Luiz Gonzaga Cardias, salvou a pátria. Olha, se tratando em história no Brasil, nem sempre a história é verdadeira, mas o que a gente aprendeu é que havia um desconforto ali, que falavam até no 1/5, que seria os impostos pagos na época para Portugal, né? Que apelidaram de 1/5 do inferno. E então resolveram proclamar, derrubar o imperador que tinha ficado aqui e tocar o barco para frente. Só que hoje, se for considerar o imposto naquela época, nós estaríamos muito além do 1/5 do inferno, né? O levante político ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana, federativa, presidencialista de governo no Brasil, derrubando a monarquia, é a nossa famosa Proclamação da República do Brasil. O que significa essa data, eu já vi que muitos iguaçuenses não sabem. Mas e quanto ao ano da proclamação? Será que tem gente que acerta? O ano você me pegou, não sei não. Eu só sei que é dia 15, mas o ano, não sei, não faço ideia. Não lembro. Não lembro mesmo. Que ano que aconteceu a proclamação? Não tenho a mínima ideia. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país. A maior confusão é com o nome do líder dessa motivação. A maioria dos entrevistados apostou em Dom Pedro. Dom Pedro II? Dom Pedro! Dom Pedro? Foi Dom Pedro I, não foi? Lá estava seu Luiz Gonzaga novamente dando baula de história. Até o nome do militar que liderou a proclamação, ele soube responder. Marechal Deodoro da Fonseca. Foi instituído naquele mesmo dia 15 um governo provisório republicano, em que o Marechal Deodoro da Fonseca ficou como presidente da República e chefe do governo provisório. O Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente e como ministros Benjamin Constant Botelho de Magalhães, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles, Aristides Lobo e o almirante Eduardo Van der Kolk, todos os membros regulares da maçonaria brasileira. E por aqui ficamos com mais uma história da história do Brasil. Bom feriado. Caroline Davis para a CBN Foz. Pois é, professora, a gente viu aí que, bom, primeiro a nossa repórter fez a lição de casa direitinho, estudou, como foi recomendado, estudou, está na ponta da língua. Mas e o que dizer das pessoas entrevistadas, professor? Não só o 15 de novembro, outras datas comemorativas do Brasil também padecem do mesmo sofrimento. A gente muitas vezes lembra do feriado como um dia em que boa parte das pessoas não trabalham, mas esquecem também que o feriado, não só o 15 de novembro, mas todos, eles têm um papel muito importante para a gente, que é o comemorar.
ou seja, trazer novamente para a memória. Isso é muito importante porque a memória, ela é, na verdade, como se fosse um cimento para a nossa identidade social. A gente se lembra daquilo que a gente é. Então, a memória ela é importante porque ela dá ao grupo, aos grupos, seja lá qual o tamanho for, uma identidade social. Ela nos diz quem nós somos. E quanto mais identidade, quanto mais nós nos identificamos, também é maior há uma coesão, enfim, uma harmonia. Não sei se é harmonia, mas enfim, há uma maior coesão entre as pessoas. Então, enquanto historiador, eu me preocupo muito com o não lembrar. Eu acho que o não lembrar pra gente é complicado porque a gente não se reconhece enquanto republicanos, enquanto brasileiros, enfim. E assim por diante. Nesse sentido, eu acho que é um sinal de alerta para a gente. Professor, hoje pela manhã, na minha participação no programa CBN Foz, edição da manhã, com Guilherme Wojciechowski, nós conversávamos a respeito disso, de por que as pessoas não lembram. Os estudantes de hoje em dia, nós ainda brincamos, eu e o Guilherme, falando da nossa época, por que nós temos essa lembrança? Muitos estudantes de hoje em dia não sabem o que representa. O modelo de educação hoje é diferente, não há essa preocupação em ensinar a história do Brasil na sua essência, no que ela representa realmente para os estudantes de hoje? Olha, eu diria no seguinte, dá para responder a pergunta de duas formas. O ensino da história hoje, no meu posicionamento, ele tá com um conjunto de preocupações mais genuínas, no sentido de tentar oferecer aos nossos alunos a possibilidade de interpretação da história, coisa que uma geração anterior não teve acesso porque sofríamos com o problema da ditadura militar. Então, durante a ditadura militar, havia, por parte dos militares, um interesse em contar uma versão da história do Brasil, em que nossos grandes heróis, as grandes datas, os grandes nomes, como se a história tivesse sido feita por esses somente, mas não por pessoas comuns como nós também somos. Então, se de um lado havia uma maior preocupação em ensinar a história, justamente pelo que eu falei, para aumentar a identidade social, reforçar a mensagem de que somos brasileiros, todos unidos, e que tínhamos que nos manter sobre um determinado regime, se hoje em dia a gente ganhou mais liberdade para poder discutir o tema, por outro lado, a gente não tem, por parte de uma parcela significativa da população, talvez a maioria das pessoas que responderam são adultos ou jovens adultos, que eu não sei lhe dizer. Eu acho que isso é um problema que tem que ser estudado. É uma resposta que certamente não temos. Mas o problema da identidade, da memória nacional, ela é um problema bastante importante de ser pensado. Ela diz quem nós somos. A história é muito importante para dar identidade para a gente. Era o que eu ia comentar com o senhor, professor, até falando que até a título de conhecimento, sim, né, dos nossos anteriores, das pessoas anteriores a nós, da nossa história, da nossa identidade, eu vejo como muito importante essa preocupação em ensinar a história do Brasil também, desde o começo. É lógico que conforme o tempo vai passando, então a maneira de ensino é diferente, mas também há que se manter os primórdios da história, né? Sim, certamente. Hoje em dia existe um conjunto de preocupações maiores, como eu falei. Mas eu acho que a história, eu não sei se outros países da América Latina sofrem isso também, outros países de outros continentes. Por exemplo, nos Estados Unidos há um sentimento de nacionalismo muito grande. Então isso nesse sentido, é bastante interessante. Que a gente ainda não conseguiu no Brasil, porque a gente é uma sociedade historicamente escravocrata, em que as minorias tiveram uma pouca participação. Eu acho que a gente teria que dar uma identidade maior para os brasileiros e que teríamos que ter uma participação melhor. E o que fazer, professor, então, para resgatar essa história, para resgatar o conhecimento do brasileiro pela história do Brasil? Olha, insistir em programas como esse, primeiramente. Eu acho que no Brasil a gente fala muito pouco de história. Na nossa TV aberta, salvo se eu não estiver sendo muito injusto, eu não conheço nenhum programa de história. Então, também há um desejo da gente, enquanto sociedade, de não querer lembrar, de grandes veículos de comunicação não trabalhar isso. Então, acho importante para a gente ter programas como esse, ter programas de discussão,
porque isso aguça também. A memória ela tem que ser realimentada, tem que ser comemorada, ela tem que ser trazida de volta. Então, quanto mais a gente faz programas desse jeito, maior a nossa possibilidade de dar mais visibilidade, de chamar atenção, de tornar a história mais atraente, mostrar que ela não é só uma decoreba de nome, de datas, que ela faz parte do nosso cotidiano, né? Professora, eu quero lhe deixar um convite aqui já para o senhor retornar ao CBN Fazer Edição da Tarde para falar sobre o curso de História da Uniamérica aqui em Foz do Iguaçu e até para incentivar o pessoal a procurar esse curso. Tá, então, o curso da Uniamérica, então, é um curso importante, nós temos... esse curso aqui de bacharel, né, o sujeito ele sai, licenciado, ele sai com a capacidade de dar aula, mas também a gente está investindo bastante na nova área de pesquisa histórica, então está tramitando no Congresso um projeto de lei que, se passar, vai reconhecer a profissão de historiador, então as instituições culturais vão precisar de um historiador profissional para poder trabalhar. Então é interessante porque é um mercado de trabalho que está se abrindo. A maioria das pessoas acha, mas se eu me formar em história eu vou ter que ser professor? Não necessariamente. Se você quiser, você pode trabalhar com pesquisa em uma instituição histórica, pode trabalhar, por exemplo, na TV, aqui no rádio, por exemplo, a gente vê que o leque de opção é muito maior do que a gente tem. E como a gente está com uma reformulação também em termos de grade de horário, agora a gente está com um curso de 3 anos, um curso rápido, objetivo, gostoso. Então, nesse sentido, eu convido os nossos ouvintes a ir lá buscar a gente. Estamos fazendo um vestibular agora em dezembro, convido a todos.